para a crise total do Corinthians. Crise total mesmo, porque ela é uma crise que não é só técnica, é uma crise do clube. Se fosse só o time que está jogando mal, mas o clube está super bem estruturado, é questão de tempo para as coisas andarem, é uma crise total. E as coisas são muito combinadas, né? Obviamente que quando você tem um clube desestruturado, endividado, seria muito difícil que o time estivesse voando nesse momento. E o time está jogando um negócio que é difícil até de classificar o que está acontecendo no futebol corintiano. Rodemos os melhores momentos do que eu vou chamar de previsível derrota corintiana ontem na Argentina, não, Thaís Matos? O Rizek, vou te admitir uma coisa. Ontem eu não consegui assistir o jogo até o final, não. Porque você começa a tentar encontrar recursos para avaliar o jogo, né? O que eu vou falar no programa amanhã? Vai aqui observar alguma questão tática? Acho que tem algumas, né? Mas chegou uma hora que o Corinthians ele não queria fazer nada. Ele não conseguia se defender, ele não conseguia estruturar o meio-campo para atacar um pouco mais o adversário. Teve um jogador expulso. Eu acho que a entrada do Pedro Henrique foi um acerto. Ele é um jogador muito voluntarioso. O time titular ontem. E isso não quer dizer que eu não gosto do futebol do Wesley. Eu acho que o Wesley é um garoto em evolução. Embora eles não gostem de sejam chamados de garotos, mas ele é um garoto. E a entrada do Pedro Henrique, eu acho que foi um dos acertos que o Antônio Oliveira fez para o jogo de ontem. Mas quando chegou no segundo tempo, começou a me dar um misto de Lédio Carmona, sabe? De raiva de assistir o jogo e ver que não tem nada para você analisar, porque o jogo realmente não está fluindo. Essa expulsão ridícula do Raul Gustavo, assim, ridícula. Ele agrediu o Bandeira. Assim, não tem explicação, né, para isso. Acho que o Garro olha para ele e fala, cara, não é possível que essa expulsão foi um ato, assim, que não tem como discussão. O Corinthians seguir na competição, muito provavelmente ele vai ser banido dessa edição, né, porque ele agrediu o Bandeira. Então, acho que tem uma crise técnica, tem uma crise financeira e o Corinthians segue causando muito mais raiva do que olhar para observar o que dá para pensar desse time que ele vai melhorar daqui para frente. Quando eu chamo de previsível, aconteceu algo que vem acontecendo em quase todo jogo, né? O Cássio falhou, foi muito criticado. O Fagner, com cada vez menos velocidade, foi violento, tomou um cartão extremamente bobo no começo do jogo. O Raul Gustavo, que tem uma carreira marcada por expulsões desde a base, muito boba, foi expulso de um jeito absurdo, agrediu o Bandeirinha. Aí você pega assim, as falhas do Hugo como lateral, do Garro tentando jogar sozinho, da inoperância do ataque. Ontem foi um filme repetido do que vem acontecendo. Filme de terror, né? Filme de terror. Filme de terror. Assim, você olha, era previsível, assim. Você troca de canal, vai assistir um Gloob, vai assistir um desenho. A vitória ontem seria algo assim diferente do que vem acontecendo nos últimos jogos. Teria que, assim, em poucos dias, o Corinthians ter uma transformação em relação àquilo que ele vem exibindo. Por isso que eu acho que foi absolutamente previsível o que aconteceu ontem. Eu acho importante salientar que era um time quase todo reserva do Argentino Júnior. Exatamente, bem lembrado. 7 bem reservas, lembrado. porque eles têm a semifinal também da Copa da Liga Argentina. Bem lembrado. Isso agrava a situação e a condição do Corinthians ou a incapacidade do Corinthians de conseguir produzir ofensivamente durante quase o jogo inteiro. A entrada do Pedro Henrique me mostra, e o Antônio já tinha dado sinais disso, que ele gostaria de ter pelo lado um jogador que ataque a área, que se junte ao centroavante. Ele tentou fazer isso há algumas rodadas atrás, colocando o Yuri Alberto na direita, o Pedro Raul como centroavante e tirando o Romero, mantendo o Wesley. Ele desistiu porque ele percebeu que tirar o Romero é o famoso ruim com ele, pior sem ele. Não ruim com o Romero, mas porque o time todo joga mal. Agora ele tenta tirando o Wesley, mantendo o Yuri de 9 e o Pedro Henrique fazendo esse movimento de fechar para ter mais peso na área adversária, uma tentativa de fazer gol, de ser mais perigoso. O problema, e eu gosto do Pedro Henrique, acho ele um bom jogador, não nesse cenário atual, porque ninguém consegue se destacar. O problema é que o Corinthians é um time que ataca tão distante um jogador do outro que o Wesley acaba sendo fundamental, porque quando ele recebe uma bola, ele tem o drible, ele tem o improviso, a velocidade, né? Porque é um time que não consegue se aproximar para fazer tabelas, para fazer triangulações. A gente vê uma tentativa de um jogo posicionado, mas que não tem movimentações assim, que eu acho que possam resultar num time muito perigoso. E o Wesley, por ter a individualidade, acaba fazendo a diferença. Então, eu acho que ele fez falta no jogo ontem, apesar do Pedro Henrique não ter jogado mal. E o Corinthians é um time sem meio campo hoje. Porque eu falei do quinto homem em relação ao Grêmio, que o Eric chamou muito bem a atenção para a atuação defensiva dos pontas. O Corinthians faz essa linha de 5 com o Ranieri, que é o volante, entrando no meio dos zagueiros. Só que ele faz isso muito cedo nas jogadas, na minha visão, claro. E o treinador
conhece o Ranieri desde o Cuiabá, onde ele já fazia esse movimento. Só que eram contextos diferentes. O Cuiabá defendia diferente, marcava área diferente o Cuiabá, né? Tinha um contra-ataque muito eficiente, jogava sem a posse da bola quase que o tempo todo. Então, são pressões diferentes de clube também, né? São cenários... No Corinthians você precisa ganhar. No Cuiabá, fora de casa, quando dá para ganhar, ótimo. Assim, então são pressões diferentes, né? O time está começando, passou do meio-campo, você já tem o seu volante entrando na linha de zagueiros, o meio-campo fica vazio. O Fausto Vera não está sendo competitivo o suficiente para ser o jogador mais combativo desse meio-campo, que fica entregue a ele ao Garro, praticamente. Sim. Né? Então, são dois caras muito mais técnicos, especialmente o Garro, que eu acho que tem feito até boas partidas dentro das possibilidades coletivas do time. Então, acho que tem uma série de questões para resolver, entre elas a do Cássio, a do Fagner, enfim. Mas, institucionalmente, a gente olha para o Corinthians e fala tem muito mais coisa errada do que certa. Né? Desde o clube da questão financeira, da questão política, da questão técnica, das escolhas recentes, e não falo só dessa gestão, desde a anterior, o Corinthians foi criando muito problema para si mesmo. Acho que ele não está dando conta de resolver. O Corinthians vive hoje o que eu chamei essa semana no GE de a tempestade perfeita. É o endividamento até o pescoço, que faz com que o clube atrase salários e se endivide ainda mais, né, pagando juros. Aí você tem um grupo político que recém chega ao clube, que não está habituado com o dia a dia do futebol corintiano, não está habituado, cometeu uma série de barberagens por inexperiência, até algumas coisas meio básicas, para quem lida com isso no dia a dia. O grupo anterior, que ficou por 16 anos no poder, levou esse endividamento, né, de 2 bilhões e deixou o clube numa situação terrível. Eu considero que a herança seja maldita, mas também preciso destacar que o grupo que chegou inexperiente cometeu muita barberagem. Fizeram uma reformulação que eu achava necessária, mas que hoje você olha o elenco pode não ter um dos 4 piores plantéis da Série A, não tem seguramente. Mas os outros times com quem ele briga no Brasileiro, Cuiabá, os times que subiram, se eles ficarem ali em 16º, 17º, não é nenhuma crise. Para o Corinthians, hoje já tem muro pichado no Parque São Jorge. Para o Corinthians, estar ali na zona do rebaixamento, estar em 16º, é um vendaval. Então, assim, é uma tensão que esses outros concorrentes diretos dele não vivem. E aí o treinador que está chegando agora não conseguiu ainda melhorar muito o time. Eu fiz um levantamento, não é nada de outro mundo, basta você pegar os 20 jogos do Corinthians na temporada e a gente vai mostrar para vocês o desempenho do Corinthians, por exemplo, contra times da Série A. O Corinthians tem contra times da Série A nesse ano 8 jogos. Ele só ganhou 1. Que é contra o Nacional do Paraguai. À época, o Nacional era o lanterna do Campeonato Paraguai. Agora ele é o vice-lanterna. Passadas 14 rodadas, o Nacional do Paraguai hoje é o segundo pior time do país. O Corinthians conseguiu vencer, teve um jogador a mais, construiu sua goleada. Nos outros jogos contra a elite, perdeu de São Paulo, empatou com o Palmeiras, empatou com o Racing do Uruguai. No Campeonato Brasileiro não marcou gol, empatou com o Galo, tendo um jogador a mais por 45 minutos, perdeu do Juventude 2-0, concorrente direto dele no Brasileiro. Perdeu do Bragantino e agora perde do time reserva do Argentino Júnior. Então o desempenho é de 4 derrotas, 1 vitória, 3 empates. Contra times da Série B, o desempenho do Corinthians é também ruim. Ele mais perdeu do que ganhou, enfrentando times que hoje disputam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. São 6 jogos, 2 vitórias e 4 derrotas. O Corinthians ganha do Guarani na estreia do Paulista, ele perde depois do Ituano, do Novo Horizontino em Itaquera, perde do Santos na Vila Belmiro, ganha do Botafogo, e perde da Ponte Preta, times da Série B. Contra times da Série C, o Corinthians enfrentou o Santo André em 2 jogos, um pelo São Bernardo, um pelo Paulista, outro pela Copa do Brasil, ganhou um, perdeu outro. Contra times da Série D, é a única série contra a qual o Corinthians tem um retrospecto favorável no ano. Ele ganhou do Santo André, ele ganhou na Copa do Brasil do Cianorte e ele empatou por 0-0 com a Água Santa. E contra times sem divisão, que é o caso da Portuguesa, ele conseguiu uma vitória. Então o Corinthians não está conseguindo enfrentar nem os times da Série B e da Série C na temporada. Vai passando os nomes, eu vou lembrando dos jogos, são só jogos horrorosos. Não é que assim, que ele tá perdendo do Flamengo e do ruins. Palmeiras. Ele só está conseguindo enfrentar times da Série C, da Série D e times sem série na temporada. Um sinal que você está dando em começo de Campeonato Brasileiro muito preocupante. Até porque o Corinthians se olha no espelho e não se vê tão feio como ele é. Ele acha que ele pode brigar pelo título da Sul-Americana, por exemplo. Que a prioridade não é se mobilizar pela permanência na Série A, como eu acho que Mas o já ano é o passado caso. era assim também. O Corinthians vive descolado da realidade há muitos anos já.
O ano passado se perdeu exatamente nisso. Vai brigar pela Copa do Brasil, vai cair da Copa do Brasil, está na Libertadores, cai da Libertadores. Então agora tem que priorizar a Sul-Americana porque é o caminho mais próximo para um título. O Corinthians não tinha a menor condição de brigar pelo título da Sul-Americana, por título nenhum. Ele tinha que brigar pela permanência na Série A. Negligenciou, deixou nas mãos dos treinadores, decidiu que era bom ou não para o clube. O que aconteceu? Brigou até a última rodada para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians, de 2018 para cá, mesmo com final de Copa do Brasil, com disputa de Libertadores, o Corinthians vive preso nessa realidade negativa há muitos anos. O torcedor que está desgastado hoje, com raiva do Cássio, com raiva do Fagner, com raiva da diretoria, ele não começou essa raiva agora. Ele está magoado porque há 4 anos, pelo menos, o Corinthians vem nessa maré horrível, jogando mal, descolado da realidade, sem saber qual é a sua prioridade dentro da temporada, olhando muito o que dá para fazer para ser campeão e com a casa completamente desestruturada. A gente fala de troca de gestão, mas na antiga gestão, que tinha um super controle sobre o elenco, já era caótico. Vamos lembrar 2018, 2019, 2020, 2021 do Corinthians. O Corinthians, pós-pandemia, quando voltou o futebol durante a pandemia, o Corinthians perdeu a força de Itaquera, que era não perder jogos atuando na Neoquímica Arena. E isso foi se enfraquecendo, o Corinthians foi perdendo isso. E ele viu os rivais, não só com a questão financeira muito determinante, mas estrutura de jogo. O Corinthians não tem estrutura de jogo. O Corinthians nadou aí em várias situações, com vários técnicos diferentes. Foi para o Luxemburgo, para o Mano, para técnicos mais jovens, para técnico estrangeiro. E se você for olhar aí os últimos anos do Corinthians, os melhores resultados com o Jair, 2018, final de Copa do Brasil, e com o Vitor Pereira. O Silvinho leva o time à 5ª colocação. É outro bom nome também, outro bom trabalho. Mas, assim, é muito pouco. O Corinthians não tem estrutura de jogo. Então, assim, se não ganhar no Corinthians, não serve para nada. Realmente, futebol é assim. Não é assim, não. Não é desse jeito, porque o Corinthians perdendo, está tudo errado. E quando ganha um jogo, também continua tudo errado. Por isso que o torcedor olha com raiva. E o jogador que está no Corinthians hoje, ele tem que entender a dor do torcedor. Não é se fazer de, nossa, não sei o que está acontecendo. Não, a entrevista do Cássio ontem é muito triste. É triste para a figura do Cássio, mas muito mais porque ele está completamente descolado da dor do torcedor, que não é uma dor de agora, é uma dor já de alguns anos. Eu não vivo o dia a dia do Corinthians, assim, né? Cobrindo o clube, assim. Mas me parece, assim, e pelo que a gente está conversando aqui, não é um elenco para estar nessa situação. Não é. Isso que me incomoda, eu acho. Assim. Se você for olhar, não é o melhor elenco do Brasil, não está talvez entre os 5 melhores elencos do Brasil. Isso eu acho que não está nem entre os 10, hein? Eu acho que, cara, com um técnico fazendo um trabalho, com um clube num ambiente mais sossegado, esse time tem potencial para render muito mais. Não é para ser campeão brasileiro, mas, assim, o que o Corinthians está apresentando em campo é um negócio, assim, não tem jogo. Ontem eu fiquei vendo um pouco de cada jogo assim, acabou o jogo do Galo, eu mudei e vi os últimos 30, 35 minutos do Corinthians. Não tem jogo, você olha, não vai sair nada dali. Fica vivendo uma esperança de uma falta lateral, alguém cabecear, como foi no último lance ali e tal, porque não tem jogo agora. Tem jogador para fazer, tem jogador para você, tem ingrediente para fazer uma comidinha melhor ali, eu acho, sabe? Tem vários bons jogadores ali, cara, assim, não é para estar nessa situação. O time que não faz gol há 4 jogos, cara. É o Corinthians, gente, que a gente está falando. A gente não está falando jogos sem finalizar, com do Faria Futebol Clube, não. É o Corinthians com um investimento alto, cara. Esse time do Corinthians custa caro. Quando a gente pega rebaixamentos de grandes clubes, eu não estou dizendo nem que o Corinthians vai ser rebaixado e nem que vai brigar por isso. O campeonato está muito no início, embora seja preocupante. Mas muitas vezes a gente identifica elencos que a gente fala, esse não era um elenco para cair. Esse elenco poderia ter feito melhor. O Grêmio caiu com um elenco também bom, né? Meio de tabela. O Inter também. O Palmeiras lá atrás, em 2002, no seu primeiro rebaixamento. Então, assim, o contexto político, institucional do clube pesa muito nessa hora, porque quando a expectativa fica muito diferente, muito distante da realidade, é um grande problema com o qual os clubes não sabem lidar, as direções não sabem lidar, em alinhar a expectativa, em ter paciência, em fazer trabalhos, em entender quando é hora de fazer uma mudança que, olha, nós vamos sofrer um pouquinho aqui, 1 ou 2 anos, mas nós vamos construir alguma coisa. O Corinthians sofre e não constrói nada nos últimos anos. Porque às vezes faz parte. O Corinthians teve ali 12 anos, tendo praticamente Mano e Tite como treinadores, seguindo um modelo que tinha diferença de um para o outro, mas uma identidade que se perdeu porque ia se perder mesmo, não dava para fazer isso eterno. E aí, quando se perde, até reconstruir alguma coisa, você precisa apostar num projeto, numa ideia. Quem é que tem ideia no Corinthians? Ideia de futebol? Ninguém. Como na maioria dos clubes brasileiros, inclusive.
Quem é que fez um projeto? Ninguém. O projeto era sempre ganhar e escolher um culpado se as coisas não dessem certo. Então, o Corinthians errou tanto que está cada vez mais difícil acertar. Porque sobram poucas opções no mercado. E aí, saber conviver com esse momento agora vai ser muito delicado. Mas olha só, eu acho que um dos méritos quando você consegue, se você tem um elenco limitado e vai bem, é saber da sua limitação. E eu, ao contrário de vocês, eu acho que o Corinthians não tem um dos 10 melhores elencos da Série A. Não acho que tenha. Eu não sei se tem e também, aí, não, mas não é um elenco pra Quando cair. contratou o Antônio, eu achei que foi um acerto, porque o Antônio foi muito bem com o Cuiabá, jogando como um time pequeno. Modo de falar, né? Jogando no contra-ataque, sabendo que você tem um time mais fraco que a maioria, então você joga de forma mais conservadora, no contra-ataque. Eu falei, cara, esse é o caminho pro Corinthians. O Corinthians não tem condição de ser um time, como gostam de falar, protagonista, propor jogo, ser ofensivo. Eu acho que ele não tem condição com os jogadores que tem. Ele deveria jogar mais de forma mais cautelosa, mais conservadora, pelas fragilidades do elenco. Então eu falei, pô, foi um acerto. Mas ele está jogando diferente do que ele jogava no Cuiabá, como a gente conversava fora do ar. Ele está tentando fazer um time mais ofensivo, com 3 atacantes, de posse de bola, e eu não enxergo qualidade no time para jogar assim. O Cuiabá tinha os seus 3 atacantes também, mas eram 3 atacantes velocistas, talhados para o contra-ataque. Mas jogava de forma mais conservadora. Um bloco mais baixo, mais compacto. Principalmente a compactação do... O Corinthians não tem compactação nem defendendo, nem atacando. E acho que o Corinthians não entendeu isso. Se o Cuiabá fica 2 jogos sem fazer gol, é uma repercussão. O Corinthians fica 2 jogos sem fazer gol, o mundo está caindo já lá. São 4. Não, eu dei um exemplo de 2, assim. Um gol. Eu acho que 4 em qualquer clube já chama atenção, assim, né? Mesmo os clubes que têm tantas pretensões. Mas, então, assim, o Corinthians, cara, o tamanho desse clube é um negócio estratosférico. Então, qualquer crisezinha vira uma crise-zona. Por isso é que eu acho que isso está afetando, assim, por isso que eu acho que o fato do desempenho em campo ser ruim faz com que as pessoas enxerguem o time de uma maneira mais negativa do que ele é, entendeu? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Eu vou dar um exemplo sem comparar elencos, porque não tem comparação. O Atlético não está jogando nada 8 jogos atrás. Houve uma mudança de técnico. Hoje, o Losetti mesmo acha que hoje o melhor futebol no Brasil, quem está apresentando nesses últimos recortes, é o Atlético Mineiro. Então, assim... Eu acho que, às vezes, é uma mudança de chave, uma coisinha aqui, um acerto ali, um ajuste. Não é que o Corinthians, repito, vai ser campeão brasileiro? Não vai ser campeão brasileiro. Mas dá para jogar mais do que está jogando. Dá para jogar mais. Sem dúvida. E a bola entrando, dá uma boa acalmada em tudo. O Cássio, por exemplo, não falaria o que falou ontem. A torcida não picharia o muro como pichou. Tudo é uma questão, assim, de... O Corinthians engrena 2 vitórias, dá uma respirada. Mas, para isso, precisa jogar melhor. Não considero que o Corinthians seja um dos 4 piores elencos da Série A. Seguramente não é um dos 4 piores elencos. E custa mas caro, está jogando talvez o pior futebol hoje do Campeonato Brasileiro. Pode ser. Após 3 rodadas. Só 2 times não marcaram gol no Campeonato Brasileiro. O Corinthians com 3 jogos e o Cuiabá com 2. Então, assim, em termos de brasileiro, o rendimento do Corinthians é muito ruim. O Cássio... No ano, né? Não só brasileiro, você mostrou aí. O ano é o pior, o SofaScore acabou de trazer o levantamento, é o pior aproveitamento do século para o Corinthians. E nesse século teve um rebaixamento. Em 2007. Vindo de um ano que já foi muito atrapalhado. O ano passado do Corinthians é um horror, cara. A quantidade de atrocidades que são cometidas aí, de decisões absurdas que são cometidas no Corinthians do ano passado, quer dizer, você vai aumentando, né, o tamanho do problema. O elenco, assim, eu acho, por exemplo, de lateral esquerdo, o Corinthians tem o Hugo, o Bidu e o Palácios. Acho que é um ponto fraco. Na zaga, o Félix... Mas o Palácios começou bem até, né? Quando ele chegou, fez 2 bons jogos, aí depois se machucou. O Hugo e o Bidu estão bem abaixo ele gerou uma expectativa, o Palácios. De volantes hoje, você tem o Fausto Vera, o Breno Bidon e o Ranieri hoje, né? De volantes. O Maicon vai ficar fora. Muito tempo. Meia tem o Garro e o Coronado, que eu acho que vai demorar uns meses para se adaptar ao futebol brasileiro. Ele vem de uma liga... do Paulinho também. Com a volta do Paulinho. No gol ele tem o Cássio, né? Uma bandeira corintiana, sobre quem já falaremos. E no ataque ele tem 2 centroavantes que não têm primado pela precisão, o Yuri Alberto e o Pedro Raul, para um time que cria poucas chances, isso é um problema. O Yuri é um jogador de muita movimentação, mas o Corinthians cria poucas chances de gol, e isso tem virado um problema. E aí você tem o Wesley, o Romero, o Pedro Henrique, Gustavo Silva, Giovani. Gustavo Mosquita, Giovani, eu acho o elenco dá um exemplo, de muitas debilidades, cara. O elenco do Vasco é muito melhor que o do Corinthians? Eu acho que esse equipara. Mas eu acho que o Vasco briga para não cair também, cara. Mas o Vasco consegue jogar melhor, é isso que eu quero dizer. Sem dúvida no Corinthians, sem dúvida. Enfrentou o Fluminense de igual para igual no último sábado. Foi um jogo que podia ter sido empate ali e tal.
Então, e é assim, um ano de trabalho, já é o segundo ano do Ramon, né? Do Ramon, já virou, parece um ambiente mais sossegado, mesmo com as brigas do Clube Vasco com a 777, é um ambiente no futebol pelo menos mais sossegado, o Ramon consegue trabalhar, enfim, eu acho que, se você for comparar elenco por elenco, talvez se equivalem os dois elencos de Corinthians e Vasco, assim. É muito distante do elenco do Grêmio? É isso. É muito distante? Tô fazendo esse exercício aqui acho agora, que tá? Soteldo, Tô fazendo esse exercício Cristaldo, aqui. Diego Costa, Vila Sante, eu acho que formam Eu acho que são jogadores mais adaptados também ao futebol Também, brasileiro. E o trabalho do Renato. Renato. tem o Diego Costa, que é um Exato, atacante essa é a questão, incrível. Eu acho que a atmosfera está pesando muito nesse time do Corinthians. Faz o time parecer pior do que ele é. Não, isso eu concordo totalmente. Inclusive penso, sim, quem sou eu para dar sugestão, mas acho que se demitir o Antônio só vai atrasar a vida do Corinthians. É mais um processo que recomeça, só vai atrasar a vida. Eu acho o elenco do Corinthians pior que o do Vasco e que o do Grêmio. Mas acho que não é a gente está falando assim, pô, em que escalas, né? Depende muito do contexto que se cria, né? Não é uma análise tão simples. O elenco do Grêmio era para ser vice-campeão brasileiro ano passado, vindo direto da Série B, não era. Tinha um tal de Luizito Soares, né? Mas você tinha um centroavante especial, você tem um treinador com uma identidade absurda, que confere ao time também uma identidade com as suas vantagens e desvantagens, porque até os problemas do Grêmio são uma identidade do Grêmio. Né? É a questão da linha de zaga, do peso, da lentidão, do espaço, mas eles conseguem resolver porque os problemas estão sempre ali, você já consegue contornar, é o mesmo treinador. O Corinthians, você olha para o Corinthians hoje, é uma coisa meio Frankenstein, assim, não sai do lugar. Né? Não evolui. E tem como você se vê no espelho. O Juventude leva de 5 do Botafogo. Não tem uma crise em Caxias, fora Roger. Eles sabem que o campeonato deles é esse. É a questão da expectativa, muito distante da O realidade. Corinthians tem muito jogador novato de Corinthians. Gustavo Henrique, Félix Torres, Hugo, Ranielli, Garro, Coronado, Pedro Raul. São muitos jogadores com... O próprio técnico, né, Ana? Exato. E essa adaptação, ela não é tão rápida se você tem ainda outras questões que, né, eu acho que é um elenco também que se sente desprotegido. Num sentido mais político, né? Não tem aquele rosto, embora essa diretoria apareça toda hora para falar algum absurdo, o Corinthians não tem aquele rosto protetor que tem em outros clubes, por exemplo, né? Então, assim, os jogadores acabam ficando mais expostos e eu acho que isso gera também muita instabilidade para as decisões em campo. E o diretor não vai para o campo. Óbvio que não. Mas eu acho que o contexto político todo do Corinthians também influencia, de certa forma, essa instabilidade. Para a gente acompanhar as entrevistas como a gente tem acompanhado. Acho que a própria entrevista do Ranielli, ele é um cara que fala super bem, que se manifesta muito bem, mas você percebe que, se você pegar as últimas 3 entrevistas que eu vi do Corinthians, Ranielli, Paulinho e do Cássio, eles estão pedindo socorro praticamente, né? São pedidos de socorro. Tem aquele meme, se você está se sentindo incomodado, pisque 2 vezes. Eles estão piscando 2 vezes e a diretoria não está fazendo nada, né? Já a gente chega no Cássio, só queria rodar o cartão vermelho para o Raul Gustavo. Absurdo. Cara, assim, um jogador profissional, deixar o time na mão desse jeito, né? 13 do segundo tempo, ele agrediu o Bandeirinha. E ele tá reclamando. O que eu fiz? Ele perguntou o que eu fiz. Bandeirinha. Você agrediu o Bandeirinha. E ele vai ser julgado, né? Deve pegar um gancho. Eu acho que deve ficar fora da Sul-Americana. Assim, a gente tem que tomar cuidado. A cara que o Garro faz quando ele vê o absurdo, ele fala, meu amigo, Olá, cara. não é possível, você é jogador de futebol? Olá, gente. Que isso? Olha a cara do Garro. O Hugo aparece aí e o Garro tá do lado. Assim, a gente tem que tomar cuidado pra não... Mas chega a ser até engraçado. É tão absurdo que chega a ser engraçado que depois ele bate a mão aqui. Como se dizendo, não, foi ombro com ombro, mas o cara não é jogador, meu amigo. O cara é o bandeirinha, você não pode encostar o... Né? Você sabe, cara, em 2019, tava aqui fazendo seleção, e aí a gente mostrou uma cena de um jogador da base do Corinthians que tinha tido uma agressão tosca num jogo da base contra o Flamengo. A gente não cobre base. Quando a gente mostrou essa imagem, porque era uma cena tosca. É contra o Hugo, goleiro do Flamengo. Meu Deus! A cena é o Raul Gustavo. A cena é o Raul Gustavo. Gente! Então, assim, ele tem um histórico desde a base de perder a cabeça. Eu lembro muito bem quando a gente mostrou isso aqui, esse jogo foi no Espírito Santo. Olha o do Queiroz. Não era por ser o Hugo nem o Raul Gustavo, era pela cena, cara. E é o Raul Gustavo. É o Raul Gustavo. Isso aí já deveria ter gerado uma sub-20. suspensão gigantesca, né? Uma agressão covarde. Mas a de ontem é desequilibrada, né? Não é uma covardia, não machucou o Bandeira, é um desequilíbrio total.
né? Assim, esqueceu onde ele estava, não sabia quem era o Bandeira, o que ele estava fazendo ali. É uma coisa... E é reflexo desse desequilíbrio geral. Exato. E o Corinthians perdeu um zagueiro por incompetência da gestão, que é o Lucas Veríssimo, que faria muita diferença. Ele era para ser o capitão do time nesse Quantos ano. zagueiros o Corinthians perdeu nos últimos tempos? Bons, o Veríssimo que teve perdeu, na mão. O Murilo foi vendido. Pô, revelou João Sim, Vitor, claro. revelou Murilo, revelou Robert Renan, o Lucas Veríssimo estava ali. E olha que eu acho que o Corinthians tem até... A saída do Piton é até hoje, para mim, uma coisa assim que... Piton e Carlos, né? Que é jogador da Inter de Milão, convocado para a seleção. E hoje ele tem o Bidu e o Hugo. Você chegar e falar assim, olha, que ele formou e eram melhores. Sim, se você chegar e dizer, eu tenho os zagueiros hoje, Gustavo Henrique e o Félix Torres, que eu acho que está bem abaixo do que se imaginava. O Kaká, que é um jogador que surgiu muitíssimo bem, todo mundo tinha uma grande expectativa nele, ainda não fez nada no Corinthians que a gente possa falar nem bem nem mal, ele é reserva, acabou de chegar. Mas não é descartável, assim, não são zagueiros que você olha e fala assim, nossa, precisa de zagueiro. Não, o Corinthians... mas é isso, tudo contribui para que o clima seja esse, para que o futebol não aconteça. E o Corinthians, a farra ia acabar, né? Quem falou isso foi o diretor. A farra do Palmeiras e do Flamengo acabou. O presidente, depois do jogo contra o Bragantino, se eu não me engano, disse que o elenco é maravilhoso, se você olhar bem. Então é isso que eu falo, você joga uma expectativa muito longe o gasto da é alto, realidade. né? O gasto do elenco é alto. O gasto é alto. A Ana falou do pedido de socorro do Cássio. Foi uma entrevista para a ESPN, no campo, que a gente mostra para vocês aqui as palavras, né? Porque foi para a ESPN Brasil. O Cássio disse, o time leva gol e a culpa é do Cássio. Toma um gol de pênalti e a culpa é do Cássio. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. A cobrança faz parte, mas não faz parte quando passa dos limites. E aí ele soltou uma frase que deixou todo mundo em alerta. Se eu sou o maior culpado, talvez seja o momento de sair e seguir o meu caminho. Soltou essa frase umas 4 outras vezes também, né? 2015, quando o Mauri tira ele do time para a entrada do Walter. 2020, teve uma depois de uma goleada para o Flamengo de 5-1. Na época da pandemia, né? Ele também dá essa mesma declaração, ou algo parecido, né, com palavras diferentes, mas nesse mesmo sentido. Eu fui fazer até um levantamento hoje da reta final de alguns goleiros icônicos, né? Marcos, Rogério Ceni. O Marcos, na temporada de 11, o Palmeiras estava sofrendo, né? Sofreu goleadas. E ele, cara, admite quando tem que admitir, bola para frente, mas eu acho que em comum... Ou melhor, diferente do Cássio, do momento do Cássio, eu acho que é entender um pouco da dor do torcedor, aquilo que a gente estava falando na discussão anterior. Eu acho que a imagem do Cássio ela vem se desgastando no decorrer do tempo, que eu acho que é algo normal, isso acontece com todos os ídolos ou os ícones. E eu acho que o momento para resolver isso é preservar, é tirar o Cássio do time. Dá um refresco para a imagem dele, para a relação dele com o torcedor voltar a sentir um pouco de falta, para ele mesmo rever alguns pontos. Eu não sei como é que está a preparação de goleiros no Corinthians hoje, eu nem tenho como julgar o que está sendo feito no dia a dia. Mas a melhor forma de poupar o Cássio e desgastar essa relação é tirar ele um pouco do time. Tira ele um pouco do time, deixa o Carlos Miguel voltar a jogar, o torcedor olhar o time por um outro ponto de vista. A relação está desgastada, vem desgastada já há alguns anos. O ano passado acho que foi um marco também nesse desgaste. Tudo o que aconteceu com a situação envolvendo o Cuca, muita coisa chamou a atenção do comportamento do Cássio, então a imagem dele, mesmo sendo um dos maiores ídolos da história desse clube, é uma relação de desgaste. Então é uma coisa simples que o Antônio Oliveira vai ter que fazer. Vai ter que bancar o que o Mauri Lima fez quando tirou o Cássio, e ele quase foi para o Grêmio na época. Era a notícia da época, né? Que ele iria para o Grêmio, que ele estava insatisfeito, porque foi para a reserva da forma como foi. Agora, ele tem... Admitir ou não, o Cássio é um goleiro que sempre fala, né? Ele não se omite. Ele admite, fala quando erra, fala quando acerta. Mas eu acho que é a hora também dele entender um pouco da dor do torcedor. E não que ele se coloque acima do Corinthians, eu não acho isso. Mas eu acho que às vezes ele esquece um pouco, ele vira as costas para a dor do torcedor para cuidar só da própria dor. Eu acho que ele tem que olhar um pouquinho para fora agora e o Corinthians olhar um pouquinho para o Cássio. O Fabinho Soldado falou isso ontem, né? Vou voltar para São Paulo para avaliar o que dá para fazer com o Cássio. E hoje a notícia do GE é que ele pode perder a vaga. Eu acho que não é nem perder a vaga, é preservar um pouco. Põe o Carlos Miguel para o torcedor voltar a olhar o Cássio de um outro ponto de vista, para
refrescar um pouco esse ar meio pesado que está rodando o Corinthians. E o Cássio também rever os próprios erros. Como ele diz sempre, ele não precisa provar nada para ninguém, né? Ele é campeão de tudo no Corinthians, um dos maiores ídolos do clube. Só que a relação está desgastada. E nesse momento que nada dá certo, o torcedor ele não vai pegar no pé do Wesley, ele não vai pegar no pé do Pedro Henrique, ele vai pegar no pé de quem está no clube há mais tempo. E ele é o Fagner. E o Paulinho que voltou agora a jogar. Então é isso. Acho que tem que entender um pouco também a dor do torcedor e está faltando essa autocrítica ao Cássio também. Eu tenho um ponto de vista divergente de você. Eu acho que ruim com o Cássio, pior sem o Cássio. Estou aqui especulando, né? Mas o Carlos Miguel, que é um goleiro aparentemente muito promissor, esse ano já houve um clamor. Bom, vamos ver o Carlos Miguel jogar. Ele entrou contra a Ponte Preta. Uma das derrotas do Corinthians para times da Série B esse ano é contra a Ponte Preta com falha do Carlos Miguel. E acho que quando você lança um goleiro jovem no lugar do maior goleiro e talvez o maior jogador da história do clube, você tem que estar num momento melhor do que o atual. Mas nunca vai chegar esse momento melhor, porque ele está falhando e o time está perdendo. Eu sei. Por outro lado, no ano passado, como nos anos em que o Corinthians brigou para não cair, o Cássio começou mal a temporada e acabou sendo peça fundamental para o Corinthians ficar na Série A. Então, nesse momento de pressão, a Neoquímica lotada, o jogo de domingo, para mim, acho explosivo contra o Fluminense. Eu acho que é jogo para quem tem uma história grande no clube. Não sei se é o momento ideal lançar o Carlos Miguel assim aos leões, como eu acho que seria nesse caso. Agora, estamos no campo da especulação. O Ronaldo Giovanelli estreia em 88 contra o São Paulo, no lugar do Carlos, que era o goleiro da última Copa do Mundo. Entra, pega um pênalti do Ariel Pereira e vira um dos maiores ídolos da história do Corinthians. O Cássio entra assim no Corinthians também. O Cássio entra assim no Corinthians o Júlio César tinha sido campeão brasileiro um ano antes. Sim. Mas eu a tenho muita substituição dúvida do goleiro, se tirar o Cássio nesse momento é o ideal para o Corinthians. A substituição do goleiro é sempre uma coisa muito delicada, porque só joga um. Né? Não tem como você deixar que o campo te diga, olha, eu vou substituindo. Você tem um atacante que você vê que o reserva está melhor que o titular, você vai substituir ali aos 25 do segundo tempo, no próximo jogo você põe um pouquinho antes, depois você põe no intervalo, depois você poupa, porque diz que... E dali a pouco a substituição naturalmente acontece. O goleiro, cara, é muito difícil fazer isso. Então é um problema. Eu acho que dos problemas que o Corinthians tem são muitos. O Cássio não é um dos maiores. Aliás, eu não sei nem se ele é um problema. Eu acho que tê-lo no grupo é sempre muito mais uma solução do que um problema. Acho totalmente natural que haja uma percepção com o envelhecimento de um jogador, a questão física vai pesando, ele não consegue mais fazer todas as defesas que ele já fez, mas ainda consegue fazer defesas que outros goleiros brasileiros não fazem. Na primeira rodada, por exemplo, ele pegou uma cobrança de falta do Scarpa espetacular, que impediu que o Corinthians saísse derrotado por um time jogando com um a menos durante o segundo tempo inteiro. Eu acho normal, se você chegar e falar, olha, o goleiro reserva, a gente vê nos treinamentos, a gente identifica potencial, tem que ter um bom argumento e a justificativa, mas só acho que não... A coisa da culpa é que me pega, porque o futebol brasileiro ele faz questão de ter culpados o tempo todo. Daí eu acho que o Cássio isso ele não merece. Sabe? E o que ele recebe eu não sei, porque os jogadores hoje em dia têm, eles são atingidos de maneira muito diferente por mensagens, por redes sociais, e quando o Cássio fala ali, me parece que ele está falando muito mais do que a gente não vê e que chega para ele, de ofensas, de ameaças, a gente sabe uma série de situações assim, que para ele deve ser muito mais dolorido do que para outros jogadores, porque ele é o Corinthians, cara. Ano passado, o Cássio é a história do clube. Sem dúvida. Quando ele estava no ano passado também... Porque o Cássio começa mal as temporadas, né? Ele vai pegando no tranco... Ele perdeu a posição em 2015, como a Ana citou. Exato. E era... Pô, é o que chama atenção. Ano passado renovaram 16 com ele. Ali, né? 15, ano passado 16. renovaram com ele. Porque havia essa dúvida, renova ou não renova? E na gestão anterior, no ano passado, decidiram renovar. E eu acho que fizeram bem. Eu também acho. O que chama atenção é que assim, o Cássio acostumou todo mundo a um nível tão alto, e quando você vê esse recorte aqui que a gente pôs agora na tela aqui de gols, você não via o Cássio tomando determinados tipos de gols que ele tem sofrido ultimamente. E talvez isso chame a atenção de todo mundo. E aí, como o Losetti falou, a gente sempre precisa vilanizar, a gente sempre precisa achar um vilão no futebol. E aí fica mais fácil você jogar a culpa num cara do tamanho do Cássio do que num jogador... menos eu famoso. Acho que não é a culpa. O Cássio ele não é culpado pelos resultados. Eu acho que a questão é o desgaste da imagem do ídolo. Eu vou por um outro caminho, assim. Eu não falo assim, a culpa das derrotas do Corinthians é do Cássio. Acho que tem várias falhas individuais. O gol ontem foi uma falha muito coletiva, por né? Por exemplo, contra o Juventude, ele falhou num gol e no outro era uma bola que em outros momentos você via ele defender. Exato. Né? Eu
acho que ele falou nos 2 gols do Juventude, ontem acho que ele falhou também. Eu acho que a questão não é você, para mim, né, a minha avaliação não é culpá-lo, a culpa da derrota ou do momento ruim, né? A culpa do momento ruim não é do Cássio. Eu acho que ele é uma parte do problema ruim. Mas eu acho que tem a questão da preservação do ídolo. A imagem do Cássio, ela está desgastada. O torcedor olha e ele está cansado. Acho que tem uma frase, acho que até do Augusto de Mello. O torcedor olha... Do Augusto de Mello não, é do Mano Menezes, do ano passado. Ele fala, o torcedor olha para esse elenco e ele não acredita que esse elenco vai dar respostas diferentes do que ele não deu o ano inteiro. E aí o Corinthians começa o processo de reformulação. E isso passa também pelo Cássio. E eu não acho que você colocar o goleiro um jogo e ele falha um jogo, ele já não serve mais. É a mesma coisa que eu acho do Cássio. O problema não é só ele, mas eu acho que pela questão da imagem do ídolo, pela imagem da referência que é o ídolo, a imagem está desgastada. E fica nesse embate. O Cássio fica, toda hora a culpa é do Cássio. Ele já falou isso outras vezes. Toda hora a culpa é do Cássio. E o torcedor fala, não, a culpa é do Cássio. Não, a questão para mim não é nem a culpa. Eu não uso nem essa palavra. Eu acho que é a relação do desgaste mesmo. O Cássio tem uma imagem desgastada com o torcedor. O que o Antônio vai ter que fazer agora é pesar exatamente o que o Zé falou. E é muito difícil isso. O que eu ganho com o Cássio e o que eu ganho com o menino entrando? Eu tiro nem uma sei pressão, como o menino está no treinamento, então, eu tiro né? uma pressão de cima do maior ídolo da história do clube e preservo ele um pouco, mas eu sacrifico a parte técnica, ou essa parte técnica o Carlos vai conseguir me suprir. Não é um dilema fácil, não é um dilema fácil. Acho, inclusive, que é um dilema que o técnico não deveria tomar uma decisão sozinho. Eu acho que isso é uma coisa tão grande na história do clube, você tirar o Cássio por alguns jogos, num campeonato que as coisas não estão boas, num momento delicado do clube, isso não pode ser só uma decisão de uma pessoa, eu acho. Claro, eu tenho certeza disso. E aí é que a gente vai entrar no mesmo problema. Isso deveria ter sido conduzido de outra forma desde o início do ano, ou já desde o início de outros anos para cá. O que poderia ter sido feito? Olha, campeonato estadual, nós vamos tomar uma decisão, nós vamos deixar o garoto jogar mais, você vai jogar uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, mas isso tinha que ser, estou dando possibilidades aqui, não estou cravando, tinha que ser assim essa programação, mas um processo conduzido por clube, comissão técnica e jogador. Só que a forma como o Corinthians vive nos últimos anos, ele está sempre se defendendo de alguma coisa, sempre defendendo o seu cargo político, sempre defendendo o seu lado, o seu grupo político, o treinador sempre defendendo o seu emprego, porque sabe que está balançando o tempo inteiro. E o Cássio é o melhor escudo que se tem. Porque ele, como eu disse, ele é a história do Corinthians, ele é boa parte da história do Corinthians. Então, tê-lo ali é uma defesa para todo mundo. Ninguém vai se sacrificar, olha, vamos todos juntos aqui decidir o futuro do Cássio, o que fazer. A gente tem um garoto muito talentoso. Porque às vezes o goleiro envelhece, você olha para o banco e o cara é pior que ele. O caso do Corinthians parece ter um goleiro muito talentoso. A gente vai descobrir quem é o Carlos Miguel como goleiro de fato quando ele jogar 10 jogos seguidos, 15 jogos seguidos, uma temporada inteira. Ele parece muito bom goleiro. Eu só lembro que contra a Ponte Preta esse ano criou uma grande expectativa. Sim. Pô, vamos lá. E ele falhou, né, na derrota. E é natural, né? Mas a gente vai descobrir quem ele é. Agora, o cara que está ali todo dia convivendo com ele, a preparação de goleiro, a comissão, precisa ter um diagnóstico melhor. Não adianta botar o Carlos Miguel domingo e aí no meio de semana o Cássio já está de volta. Claro, o goleiro é ritmo também, né? Não resolveu nenhum dos problemas. Vamos falar dos culpados mesmo. Vamos falar dos culpados mesmo, né? A barbeiragem da direção que levou à saída do Matias Rojas e pode dar um prejuízo danado para o Corinthians.